Vídeo. E hoje nós tivemos a divulgação pelo IBGE do balanço das vendas do comércio no fechamento do ano passado. E veio uma decepção pesada. Houve uma queda no mês de dezembro de 6,1%, é a maior queda da série histórica para o mês de dezembro. O fechamento de 2020 ainda foi positivo, avanço de 1,2%, dá uma sequência, é a quarta alta anual consecutiva, mas foi o desempenho mais fraco em 4 anos. Então houve inclusive uma perda em relação àquela recuperação muito forte que o comércio vinha registrando no pós-pior momento da pandemia, que foi logo no começo. O comércio até surpreendeu que ele teve uma recuperação em V, uma recuperação muito forte. Agora, vale lembrar que no mês de novembro já tinha tido uma leve queda, quase estabilidade, foi menos 0,1%. E aí o comércio varejista ampliado teve a primeira queda em 4 anos, aquele que inclui também veículos, motos, partes e peças e material de construção. O volume de vendas caiu 3,7% em dezembro e fechou o ano com queda de 1,5%. Primeiro recuo anual desde 2016, quando caiu naquela época 8,7%. E nós vamos falar sobre esses dados agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fábio, como é que você avalia esse tombo das vendas no mês de dezembro, sendo que novembro também teve uma leve queda? No ano anterior, eu lembro que tinha até uma justificativa para o desempenho um pouco abaixo das expectativas em dezembro, porque tem aquela história da Black Friday. No ano passado, o que aconteceu? Sem dúvida, Denise, não foi a Black Friday a vilã do mês de dezembro, não. Começando pelo lado bom dos dados de hoje, as vendas no comércio cresceram no ano passado, 1,2%. Se a gente levar em consideração que a economia caiu mais de 4%, uma excelente notícia. Em situações semelhantes, a gente esperaria uma queda no ano. Mas as notícias boas, infelizmente, param por aí. Mês de dezembro, como você colocou, trouxe uma surpresa altamente negativa. Ninguém esperava uma queda de 6%. Bom, o que explica isso? A inflação estava alta? Estava. Desemprego alto? Sim, o desemprego estava. Mas esses dois fatores não mudaram muito na passagem de novembro para dezembro. A inflação já vinha alta em novembro também, já vinha alta nos meses anteriores, principalmente preço dos alimentos. O que aconteceu, afinal de contas, em dezembro, que fez com que as vendas do comércio derretessem? Sem dúvida alguma, o principal fator por trás disso foi o recrudescimento da pandemia, o início de medidas restritivas novamente. Esse não foi um ponto isolado, na medida em que os 10 segmentos pesquisados pelo IBGE registraram quedas. Então, se o comércio fechou no azul no ano passado, o mês de dezembro acendeu uma luz amarela em relação ao que pode acontecer com o comércio, com a economia, caso a gente não consiga frear a pandemia, né? Não por acaso estuda-se, né, já dado quase como certa a retomada do auxílio emergencial, que foi muito importante no ano passado. Eu acredito que esse fator pode ajudar, pode ser uma espécie de seguro quanto a futuras quedas no varejo, especialmente nesse primeiro trimestre, que vai ser um trimestre fraco. A gente viu o que aconteceu em janeiro com aumento de restrições, com números bastante preocupantes da pandemia. Enquanto a vacina não vem, esse tipo de medida como auxílio emergencial vai ter que ser adotado novamente para evitar surpresas negativas no curto prazo. Porque o comércio já vinha registrando uma certa perda de ritmo quando cortou o valor do auxílio emergencial, né? Ele foi a grande alavanca da recuperação. Foi isso mesmo. Se a gente considerar o comparativo dos meses com o mesmo mês do ano anterior, em outubro o auxílio emergencial já estava em R$300. As vendas no comércio cresceram mais de 8% em relação a outubro de 2020. E aí veio o mês de novembro. As vendas cresceram bem menos, pouco mais de 3%. Veio dezembro, crescimento de 1,2% em relação a dezembro do ano passado. Então, se a gente projetar isso para janeiro, é bem possível que a gente tenha uma queda nas vendas em janeiro desse ano comparado a janeiro do ano passado, até porque janeiro de 2020 foi um mês normal, né? Foi um mês sem pandemia. Então, é preocupante a situação do comércio. De um lado, você tem aqueles que defendem a alta dos juros para tentar trazer a inflação para o centro da meta, e de outro, você tem aqueles que defendem a retomada do auxílio emergencial, porque esse sim parece ser um problema mais grave, porque afeta de forma mais pesada
o consumo, o dia a dia das pessoas e o dia a dia dos lojistas também. Agora, Fábio, nós vamos ter a divulgação também dos dados do setor de serviços. E quando você fala em restrições, o setor de serviços é mais penalizado que o comércio. É mais penalizado. Quer dizer, o que fica aqui dos dados de hoje é que o IBCBR, que é esse índice do Banco Central, que é uma espécie de prévia do PIB, em dezembro vai ser altamente negativo. Né? Isso pode comprometer, inclusive, aquele crescimento mais robusto esperado para o último trimestre do ano passado. E o setor de serviços, a gente tem acompanhado também mensalmente, tem sido aquele setor com maior dificuldade em reaver o nível de atividade econômica. O setor de turismo, então, perdeu quase 400 mil empregos, está operando com 40% da sua capacidade de geração de receitas. Os serviços prestados entre as empresas, que também é capturado na pesquisa mensal de serviços, também tem sido retomado de forma muito lenta. Então, qual é o remédio, qual o antídoto para essa crise? É a aceleração do programa de imunização da população. Sem isso, auxílio emergencial ajuda, suspensão do contrato de trabalho ajuda, mas não resolve o problema. Então, a gente tem que concentrar os nossos esforços nesse momento, enquanto sociedade, em tentar acelerar esse processo de imunização. É isso que vai propiciar, que vai proporcionar a volta da normalidade. Porque o Brasil, além de ter começado atrasada a vacinação, ainda coincidiu com essa nova onda da pandemia, que a gente ainda está convivendo com essa situação. Não vamos ter o carnaval, por exemplo, que a gente falava de serviços, pode ser até que muita gente viaje, que ainda mantenha planos anteriores, mas vai ser uma situação bem mais fraca do que nós tivemos em outros anos e frustração pela frente, né? É, isso mesmo. O Carnaval é um evento importante. No ano passado, movimentou 8 bilhões de reais só no setor de turismo. E tem toda uma indústria por trás disso, movimenta a indústria, de um modo geral, movimenta o comércio, principalmente naquelas cidades, naquelas capitais que são destinos de turistas, Rio de Janeiro, capitais do Nordeste, São Paulo, o comércio cresceu, o Carnaval cresceu muito nos últimos anos. Então, nem o Carnaval está aí para ajudar. Então, é um trimestre fraco mesmo. Preocupa a questão da inflação, ainda bem acima do centro da meta, questão do desemprego, mas o problema mais sério de ser atacado no curto prazo, sem dúvida alguma, é a imunização da população. Quer dizer, a gente vê os shopping centers, que dependem hoje muito do setor de serviços para atrair consumidores para as lojas, sofrendo ainda bastante com essa segunda onda. Afinal de contas, né, Denise, já são 20 dias, se eu não me engano, com média de mortes acima de 1.000 pessoas. Então, a gente precisa frear esse processo. Sem frear esse processo, a gente não consegue restabelecer a normalidade do crescimento econômico em vários setores, comércio, serviço e por aí vai. Por mais que se questione a eficácia de você impor restrições, tem sido uma estratégia em todo o mundo, né? Nós tivemos quase todos os países e alguns países que conseguiram resultados importantes para frear o avanço da pandemia também recorreram até lockdown, que é uma coisa que nós não tivemos. As pessoas às vezes reclamam, talvez se a gente tivesse tido lá atrás, tivesse dado uma freada inicial muito maior até na pandemia, um lockdown para valer, mais curto, não é, que não ficasse aquela agonia que tem setor que não consegue voltar para valer, não é? Mas é a realidade, né? Quando você pega a situação, por exemplo, da Nova Zelândia, conviveu com essa situação. Então, é a realidade que nós temos. A pandemia está muito pesada aqui no Brasil, tem umas ameaças aí de variações, a questão de Manaus, por exemplo, não é? E a estratégia tem sido essa enquanto a vacina vai avançando, a vacinação, né? A gente tem o exemplo do mundo para seguir, né? O problema aqui não foi nem o lockdown ou não lockdown, o problema foi uma falta de coordenação. O vírus não respeita isso. Não adianta você fazer um lockdown em São Paulo e deixar em Manaus a circulação normal de consumidores, de pessoas, o vírus acaba explodindo lá e depois volta para cá. Então, o exemplo do mundo, você citou Nova Zelândia, tivemos diversos países que conseguiram lidar bem com esse problema. E mesmo lidando bem, no caso de Portugal, por exemplo, depois veio uma variante do coronavírus e agravou a crise lá, e a crise econômica vem na esteira desse processo. Então, o problema aqui foi uma falta de coordenação. Se o lockdown deveria durar 2 semanas, ou 1 semana, ou 1 mês, é um problema secundário. A gente deveria ter tido aqui, seria uma maior coordenação para que a gente conseguisse frear a curva de contágio nos momentos mais críticos, que foram ali no mês de julho,
junho do ano passado, maio também, e agora nessa virada de dezembro para janeiro. Isso cria um problemão para a economia lá para frente, quer dizer, compromete, olha no caso do comércio. Muito provavelmente as vendas vão cair em janeiro, certamente em fevereiro também, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, se a gente tivesse conseguido coordenar, tiver um mínimo de articulação para coordenar as ações, eu acho que a gente estaria vivendo, não só do ponto de vista sanitário, um momento mais crítico, mas também um momento menos crítico, mas também do ponto de vista econômico, uma situação menos preocupante, caso a gente tivesse conseguido coordenar essas ações. E mesmo quando reabre, tem protocolo, não pode funcionar a pleno vapor, com toda a capacidade, tem restrição aí de quantidade de pessoas, então não consegue voltar, de fato, com a pandemia presente, né? Não consegue. E o setor privado faz a parte dele, né? O setor privado, o caso do comércio, recorreu ao varejo eletrônico, né? As vendas no comércio eletrônico cresceram 37% no ano passado, cresceram 50% na segunda metade de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Só que o setor privado não consegue lidar ou dar conta de todos os problemas. O setor público tem que se analisar, tem que se coordenar para não só anunciar os programas do ponto de vista econômico, mas coordenar o cerne da crise sanitária, né, que é a disseminação da doença. A gente está aí com uma série de vacinas prontas já para serem aplicadas, encomendadas na realidade. Então, todo o esforço nesse sentido vai preservar, claro, o mais importante, a vida das pessoas e num patamar um pouco inferior à economia, que também é muito importante, ela afeta também o dia a dia de consumidores, de empresários. Quer dizer, esse esforço para que a gente tenha acesso a um quantitativo maior de vacinas vai ser fundamental e vai ditar o ritmo não só do comércio, mas da economia ao longo de todo esse ano de 2021. Agora, Fábio, para nós fecharmos, você acredita que a volta do auxílio emergencial, mesmo que seja mais restrito, com valor menor, com prazo curto, talvez 3 meses, ele possa ajudar a alavancar um desempenho melhor e reverter esse possível pessimismo em relação ao ritmo da economia neste começo de ano? Eu acredito que sim, né? Quer dizer, existem pessoas até que defendem que a volta do auxílio emergencial pode criar problemas, uma inflação maior. Claro, isso até pode ocorrer, mas o principal problema nesse momento é dar condições de consumo à população. A gente não está falando de comprar automóveis, você pode citar o varejo ampliado, né? As vendas vão cair, o comércio automotivo vai cair, setor de vestuário vai cair, combustíveis também caindo, as vendas caindo, mas as pessoas precisam consumir alimentos, medicamentos. Existe um consumo autônomo, um consumo essencial que tem que ser preservado. O auxílio emergencial não vai salvar a economia, como a liberação dos saques do FGTS não salvaram. Vai salvar a economia. É um ambiente mais favorável para o crescimento do que esse que nós estamos presenciando nesse momento. Então, preocupa muito a situação do comércio, há a expectativa de uma alta nos juros no segundo trimestre, isso faz com que o consumo a prazo, que aliás proporcionou o crescimento das vendas no ano passado, setor de materiais de construção, de móveis eletrodomésticos cresceram. Se a gente tiver essa alta nos juros, chegar na ponta para o consumidor, a gente vai tentar andar para frente com um freio de mão puxado. Enquanto a gente estiver com primeira marcha, vai ser difícil a gente conseguir fazer esse movimento. Então, dado de hoje, Denise, preocupa bastante em relação principalmente ao primeiro trimestre de 2021. Nós ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.